Se você chegou aqui nesse vídeo é porque muito provavelmente você está perdendo dinheiro investindo nos títulos do Tesouro Direto. Eu sei, parece estranho falar que você está perdendo dinheiro investindo, né, numa alternativa de investimento que todo mundo fala que é a mais segura, que é a mais protegida, que é mais conservadora de todas. Parece que isso não é normal, mas olha, não é estranho perder dinheiro no Tesouro Direto. Muitas pessoas perdem dinheiro no Tesouro Direto. E para eu explicar para você por que isso está acontecendo, a gente precisa falar um pouco sobre Estados Unidos. Mas vamos voltar alguns anos atrás. Lembra lá em 2020 o que aconteceu? Pandemia. Março de 2020 foi onde de fato estourou a pandemia, pelo menos aqui no Brasil, lockdown, fechamento total de tudo. Tudo isso aconteceu lá em 2020. E quais foram as medidas tomadas pelos governos para tentar reduzir os impactos da pandemia na economia, né? Então os governos começaram a distribuir dinheiro, literalmente. Eu estava conversando esses dias com um cliente nosso aqui de consultoria que mora nos Estados Unidos, e ele falou que lá chegava por carta, as pessoas recebiam na casa uma carta em cheque em branco não, né, com um valor assinado pelo governo federal. Então o governo começou a distribuir dinheiro, literalmente dar dinheiro para as pessoas. E por que os governos começaram a fazer isso? Aqui no Brasil teve Auxílio Brasil, teve vários benefícios para as empresas. E por que os governos começaram a tomar essa atitude? Para a economia não parar. Só que enquanto de um lado você estava estimulando o consumo, as pessoas consumindo mais porque estavam com mais dinheiro, por outro lado você tinha uma indústria, né? A cadeia de suprimento, a cadeia produtiva parando, né? Por quê? Reduziu o efetivo das fábricas, teve fábrica que fechou, reduziu, porque tinha que diminuir a circulação das pessoas em função do lockdown, né? Então você tinha de um lado a produção caindo e de outro o consumo aumentando. E aí o resultado não poderia ser outro, inflação nas alturas. Isso mundialmente, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, mundialmente teve inflação. Alguns países foram mais espertos, né, e conseguiram controlar rapidamente a inflação. Outros países subestimaram a inflação, subestimaram, né, o nível de inflação do seu próprio país. E um desses países aí que subestimou a inflação foi exatamente os Estados Unidos. Tá, Danilo, mas o que tem a ver os Estados Unidos com os meus títulos públicos, né? Com o meu tesouro prefixado, com o meu tesouro IPCA? É o seguinte, lá nos Estados Unidos, a inflação disparou, subiu muito a inflação lá, e eu converso com várias pessoas que moram lá, amigos e clientes que moram nos Estados Unidos, falaram que realmente as coisas começaram a ficar um pouco mais caras lá. Ainda assim, é muito barato, né? Só que algumas coisas começaram a ficar muito caras. Um cliente meu esses dias estava reclamando do preço do estacionamento. Ele falou, cara, é um absurdo, é $40 para você estacionar um carro aqui. Tem estacionamento que é $200 uma noite para você estacionar o carro, para você deixar o carro dentro de um estacionamento, de um parking, né, que eles falam. Então, as coisas começaram a ficar meio caras lá nos Estados Unidos. E aí, qual que é a política econômica que o Banco Central de um país tem que tomar para frear a inflação? Porque o responsável por controlar a inflação é o Banco Central. Qual que é a medida econômica? Taxa de juros. Então o Banco Central começa a subir os juros, né? E aí você subindo os juros, você deixa o dinheiro mais caro, né? As pessoas param de investir, param de consumir e começam a investir mais o seu dinheiro. Quem precisa de crédito não pega porque tá mais caro, tá caro pegar empréstimo. E você deixa o dinheiro mais caro, automaticamente, né, o que diz a literatura econômica, os juros, a inflação começa a reduzir. Aqui no Brasil, o Banco Central foi muito esperto, né? Você lembra que lá na época da pandemia, a gente tinha uma taxa Selic beirando ali os 2% ao ano, 3% ao ano. Quando o Banco Central percebeu que a gente teria pico de inflação aqui em virtude da pandemia, começou uma escalada, né, dos juros, e juros chegou a 13,25% ao ano, e agora ele começou a reduzir os juros novamente, né? Então a inflação está um pouco mais controlada, e aí ele começa a reduzir os juros novamente. Nos Estados Unidos foi diferente, o Banco Central lá, ele subestimou a inflação, e aí ele demorou para subir os juros, e a inflação continuou comendo lá o trabalho à torta direito, o pessoal arrumando trabalho, né? O índice de desemprego baixíssimo, isso sinal de que as pessoas estão consumindo mais. E aí agora, né? O que estão falando por aí é que os Estados Unidos pode entrar, ou talvez já esteja, numa recessão, né? Ou seja, taxa de juros subindo muito. Então a curva de juros subindo muito. Mas novamente a gente chega naquele primeiro ponto. O que isso tem a ver com os meus títulos públicos aqui no Brasil? Quando os Estados Unidos, que é conhecido por a maior economia do mundo, a economia mais segura, né? O dólar é a moeda global, resolve subir juros, isso atrai um fluxo de investidores para lá. Então as pessoas param,
para pensar, pô, por que eu vou investir no Brasil, que é um país emergente, arriscado, risco político, risco fiscal, se os Estados Unidos estão me pagando 6, 7% ao ano, né, em dólar, né? Então as pessoas começam a migrar os seus investimentos para lá. Para que isso não ocorra, né, uma migração de recursos muito forte, os juros aqui no Brasil começam a subir também. E aí eu falei esses dias para um outro cliente, meu cliente falou, poxa, mas esses dias aí o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, reduziu a taxa de juros. Como assim os juros começam a subir novamente? Na verdade, não é os juros, a taxa Selic que o pessoal olha. O pessoal olha os juros futuro, ou seja, qual é a expectativa de taxa de juros lá para o futuro. E aí, como os Estados Unidos está com uma expectativa de juros muito alta, automaticamente o Brasil também sobe o seu juros aqui, né? Os investidores começam a influenciar a alta dos juros aqui também, juros. E as taxas do Tesouro Direto, elas são diretamente influenciadas por isso. Se o Tesouro Direto está vendo lá que está tendo uma solicitação de resgate maior para as pessoas mandarem os seus dinheiros lá para fora, para os Estados Unidos, ele vai começar a subir juros aqui para ser também um pouco mais atrativo, para atrair investidores, tá? E aí onde que tá a grande questão disso aqui? Como que funciona o sistema de títulos do Tesouro Direto, né? Então, o Tesouro Direto precisa pagar mais para atrair mais investidores, então ele aumenta os juros. E aí, existem dois títulos que sofrem mais com essa alta do juro: pré-fixado e o IPCA+. O Tesouro Selic, ele pode até sofrer um pouquinho no começo. Você investiu aqui, nos primeiros dias você vê ali um saldo um pouco, uma performance um pouco negativa, mas logo ele se estabiliza porque ele é sempre pela Selic, né, diariamente. O pré-fixado e o IPCA+, não. Eles possuem um valor fixo no final. Lá no vencimento, esses títulos têm um valor fixo, porque eles são pré-fixados. No caso do IPCA+, ele é pré-fixado mais o IPCA. Então, ele tem uma taxa pré-fixada na composição dele. Com isso, lá no vencimento, ele já tem um valor pré-definido, né? Ele já tem um valor fixo já pré-definido. Como esse valor lá no vencimento ele não muda, né? E essa taxa de juros hoje, atual, está mudando, automaticamente o preço no valor presente, né, o valor presente desse título tem que alterar conforme ocorre ali a mudança na taxa de juros. Quando os juros sobe, automaticamente o preço do título cai, tá certo? Então, quando o juros sobe, o preço cai. Eu vou colocar aqui, dentro do site do Tesouro Direto, ele oferece essa estatística. Eu vou colocar aqui para a gente ver, olha só. Tô aqui dentro do site do Tesouro Direto, histórico de preço. Tesouro pré-fixado, eu vou colocar o 29, eu vou colocar investir. Vou colocar aqui o 29, certo? Olha só, então a gente tem aqui uma elevação, né? Ó, vou colocar 90 dias. Olha só, a taxa de juros estava 10,76, 10,55 e os juros agora tá lá 11,75%, tá? Tá vendo que aqui em cima, ó, tá taxa, né, ó, taxa. Tô vendo a taxa. Taxa de juros subiu. Olha o que aconteceu com o preço do título. O preço do título despencou, tá certo? Por quê? Como a taxa de juros subiu, o valor final desse título é o mesmo, automaticamente o valor presente desse título ele tem que ser diferente. O valor presente ele tem que mudar. Então, toda vez que a taxa de juros sobe, o preço do título ele cai, ele recua. Isso é natural, isso acontece de forma natural, tanto com o tesouro pré-fixado como com o tesouro IPCA+. Danilo, diante dessa situação, diante do que está acontecendo agora, o que eu devo fazer? Resgato os meus títulos? Compro mais? Não faço nada? Então, assim, primeira coisa, não resgata nada, tá? Não resgata nada, porque senão você vai tomar prejuízo. Sim, existem pessoas, as pessoas me mandam no direct que venderam o título ali no negativo e perderam dinheiro. Já perder dinheiro com o Tesouro Direto. Por quê? Na ansiedade, no medo, foram lá e resgataram no momento ruim, tá? Segundo ponto, toda vez que você vai investir em títulos públicos, você precisa saber exatamente qual que é a sua necessidade, qual que é a perspectiva que você precisa. Pô, se você precisa de liquidez diária, a qualquer momento você vai usar aquela grana, não coloca no pré-fixado e nem no IPCA+, você vai colocar no Tesouro Selic, tá certo? Agora, não vou precisar dessa grana para daqui uns 3, 4 anos. Aí pode pôr no pré-fixado, pode pôr no IPCA+, para você ter a recomposição ali da inflação. Caso contrário, não coloque nesses títulos, porque eles sofrem da marcação a mercado. O nome desse efeito, do juro subir e o preço do título cair, é marcação a mercado. O contrário também acontece. O que é o contrário, Danilo? Os juros começar a ceder, cair, o preço do título se valoriza, o preço do título ele sobe, tá certo? Então, se a sua expectativa de investimento é mais para curto prazo, sempre no Tesouro Selic. O que eu devo fazer agora, Danilo? Eu tenho pré-fixado. Cara, não vai fazer nada. Na realidade, se você quer investir, é uma excelente oportunidade, porque você tem a oportunidade aí
de investir, né? Se a gente for pegar aqui taxa de novo, ó, investir a taxas de 11,75. Se a gente for pegar o IPCA 45, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha só essa taxa, gente. É IPCA mais 5,98. Então é 5,98 de taxa real, né? A gente chama de... Tem a rentabilidade nominal, descontando a inflação, tem a rentabilidade real. Aqui eu já estou garantindo 5,98 de rentabilidade real do meu investimento do Tesouro IPCA+, com vencimento para 2045. Então assim, meu Tesouro está negativo, estou perdendo dinheiro. Não se preocupa, tá certo? Você precisa ter a estratégia certa, você precisa estar dentro de uma estratégia certa. Por isso que quando você vai montar o seu portfólio, o ideal é que você faça uma consultoria de investimento, porque o consultor ele vai analisar o teu perfil, as tuas necessidades e colocar os investimentos, adequar os investimentos para aquilo que você realmente precisa, tá certo? Então se você tem interesse em fazer uma consultoria de investimento, participar de um processo de uma consultoria de investimento, vou deixar o link no primeiro comentário desse vídeo. Clica, me chama no WhatsApp. A gente agenda uma reunião gratuita, primeira reunião, onde eu vou conhecer um pouco do seu perfil, entender as suas necessidades e te apresentar a consultoria. Se fizer sentido, a gente fecha um contrato e inicia aí um processo de consultoria de investimentos com você, beleza? Mas deixa aqui para mim nos comentários se você entendeu ou não, tá certo? Como que funciona a sistemática aí dos títulos públicos. Se você tá um pouco mais tranquilo, um pouco mais tranquila com relação a essa questão do título tá negativo, deixa para mim nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar o sininho para você sempre acompanhar aqui os nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeo novo aqui para você, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Agora no final vai aparecer um vídeo aqui, ó. Com certeza esse vídeo também é muito bom para você assistir e aprender mais sobre investimentos. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.